Olá, bom dia. Que a paz de Cristo possa estar no seu coração. Eu gostaria de meditar com vocês hoje a respeito de uma daquelas passagens das quais Jesus traz ensinamentos tremendos e que essa é uma daquelas passagens que, quando a gente lê, nós somos impactados quando a gente presta atenção nos detalhes. Quando a gente não presta atenção nos detalhes, ela é simplesmente uma passagem. Mas essa passagem ela fala de uma tempestade da qual Jesus passou junto com os discípulos. Que aconteceu dessa forma: Jesus estava na Galileia, tinha acabado de pregar, de falar sobre várias parábolas, ele estava muito cansado. Quem ensina sabe como é cansativo ensinar, e ele passou ali muito tempo ensinando e estava muito cansado. E aí Jesus chega para os discípulos e fala assim: vamos atravessar o mar, vamos para o outro lado. A questão era que estava se formando uma tempestade. Só que Jesus entrou no barco e foi embora. Jesus pegou no sono e de repente chegou a tempestade. Da mesma forma como esse de repente chegou a tempestade, de repente chegou esse vírus, coronavírus, no nosso meio. A nossa vida estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Agora nós estamos confinados em casa, comércio fechado, os shoppings todos fechados, a cidade está muito parada, porque de repente esse vírus chegou. É dito que ele veio de outro país, mas isso não importa muito de onde veio. O que importa é que você tem que pensar que em uma tempestade ou em um momento de crise, existem algumas coisas que são muito interessantes. Primeiro, uma tempestade ela é incontrolável, não se controla uma tempestade. Segundo, que uma tempestade ela tem um período, ela tem um período de passagem. Ela de repente também ela vai embora. Você pode ter certeza que esse de repente desse vírus chegar, daqui a pouco ele vai embora. Ele não vai permanecer muito tempo. E o que me chama a atenção nesse texto é que no auge dessa tempestade, os discípulos fazem algumas perguntas e Jesus também faz alguma pergunta. Como eu disse, Jesus estava cansado e aí os discípulos foram acordar Jesus. Jesus, com toda a autoridade, repreende o vento, repreende a tempestade e antes dele repreender essa tempestade, os discípulos fazem a primeira pergunta para ele. Os discípulos fazem para Jesus uma pergunta que às vezes a gente faz também. Os discípulos perguntam assim: mestre, não te importa que pereçamos? Às vezes, diante dessa tempestade, diante desse de repente, diante desse vírus, nós somos tentados a perguntar: cadê Jesus? Cadê o poder do Evangelho? Não é verdade? Às vezes nós somos tentados a perguntar: poxa vida, Jesus diz que é bom e deixa um monte de gente morrer, deixa todo mundo preocupado. Quando Jesus acalma a tempestade, Jesus devolve a pergunta para os discípulos. Jesus pergunta assim: vem cá, por que vocês estão com medo? E aí ele faz a terceira pergunta: vocês não têm fé? A grande questão, meus irmãos, é exatamente essa. É que Jesus tinha dito no começo para os discípulos o seguinte: vamos passar para o outro lado? Ora, se Jesus havia falado vamos passar para o outro lado, o que se espera é que ele chegue ao outro lado. Mas não foi nenhum discípulo que falou, foi o próprio Jesus. Por isso que Jesus pergunta: por que vocês estão com medo? É como se ele falasse assim: eu não falei para vocês que a gente vai passar para o outro lado? Vocês precisam acreditar em mim, vocês precisam ter fé em mim. Quando Jesus pergunta: vocês não têm fé? Isso significa que esses discípulos, eles parecem muito com a gente. De repente vem esse vírus, de repente vem essa confusão, de repente vem toda essa instabilidade, de repente o governo anuncia um monte de medidas e a gente vai ficando angustiado. Mas Jesus não falou que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século?
Será que nós não temos fé? Para que esse medo? Vamos crer em Jesus. Vamos nos cuidar, vamos lavar as mãos, mas vamos acreditar que Jesus falou que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E por fim, eu quero só comentar sobre a última pergunta que os discípulos fazem. Ao repreender a tempestade, ao repreender toda aquela situação, depois de todas as coisas, os discípulos fazem a seguinte pergunta: quem é esse que até os ventos obedecem, que até o mar lhe obedece? Nós temos a resposta. Quem é esse? Esse é Jesus. Esse é o autor da vida. Esse é aquele que falou que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Esse é o Alfa, esse é o Ômega. Esse é aquele que antes de tudo ele já era. Esse é aquele que se diz que ele é o pão da vida. Ele é aquele que acalma a tempestade. Ele é aquele que acalma o seu coração. Então mantenha calma. O Senhor está com você. Jesus está com você. Quem é esse? Esse é Jesus de Nazaré, que sai da Galileia e atravessa o mar de tempestade e vai se encontrar com um endemoniado do outro lado, lá em Gadara, à noite. Esse é o autor da vida. Esse é que tem o poder da vida e da morte. Esse é aquele que tem autoridade para repreender todo espírito maligno que queira trazer confusão na sua mente, que queira trazer instabilidade, que queira trazer angústia no seu coração. Quem é esse? Esse é Jesus, o autor da vida, o consumador de todas as coisas. Esse é aquele que morreu na cruz. Quem é esse? Esse é aquele que te dá a oportunidade de você ministrar vida e esperança àquele que está sem esperança. Que Deus abençoe e creia. Ele é Jesus, o Rei dos Reis, e breve Ele voltará.